Bom dia, amada igreja, graça e paz. Mais uma devocional em que adoramos ao Senhor e recebemos dele a sua palavra. Senhor Deus, nosso Pai, estamos presentes, Senhor, aqui todos reunidos para ouvir um pouco da tua palavra, Pai. O que tens para nos anunciar, Senhor. Abençoa-nos, Senhor, abre nosso espírito e que o Espírito Santo baixe sobre todos nós, Senhor. É o que te pedimos em nome de teu Filho Jesus. Amém. Nós vamos dar um pequeno estudo sobre Atos 10, o centurião Cornélio. É um texto bem grande, porque pega 2 capítulos praticamente. Eu vou ler um pouquinho de cada capítulo, mas eu peço que os irmãos leiam todos esses 2 capítulos, o 10 e 11, que a gente vai entender um pouco o que Deus tem para nós, né? O que Deus tem para nós, porque Deus escolheu o centurião Cornélio. Então, capítulo 10. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da coorte italiana, chamada a italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este homem observou claramente, durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas subiram para a glória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, o curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou o anjo e lhe falava, chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso do que estavam ao seu serviço, e, havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. Irmãos, o que Deus nos mostra aqui? Em primeiro lugar, vamos ver em termos de história. Judeus não conversam com outras pessoas. Judeus, eles são exclusivistas. Eles são o povo escolhido, então eles não se unem e não se deixam levar por outras pessoas. E Deus chama um romano. Por que eu digo um romano? Porque os centuriões, os soldados romanos, eles vinham de toda parte. Eles eram recrutados de todas as regiões dominadas pelo Império Romano. E a coorte de Cornélio era chamada a italiana. Por quê? Porque provavelmente tenha vindo direto da região da Itália. Porque não teria esse nome se não fosse tão específico, a italiana. Então, ele veio da Itália, propriamente dita, da região. E este homem, Cornélio, ele era realmente um homem iluminado por Deus. Vejam aqui o que diz o versículo 2. Piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Vamos ver aqui o que fala a nossa Bíblia a respeito disso, que é uma Bíblia de estudo. O que o Dr. Russell Shedd vai falar a respeito? Piedoso e temente a Deus. Esses termos em Atos indicam gentios monoteístas que participavam do culto na sinagoga, observavam a lei do sábado e sobre alimentação. Cornélio tinha todas as qualificações de um prosélito, menos a circuncisão e o batismo, ritos indispensáveis à plena conversão ao judaísmo. Orava. Isto significa que conhecia algo do evangelho. Talvez pedia que Deus lhe revelasse a verdade. Isso é mais um detalhe importante. Os romanos eram politeístas, ou seja, tinham vários deuses. Muitos achavam estranho os judeus, que tinham um Deus que não tinha face. A gente vê no Antigo Testamento, em Êxodos, que Deus não permite que seja feita nenhuma imagem de escultura a respeito dele. E ele aparece não em forma humana para o povo
acompanhando, ele aparece como uma nuvem e aparecem como fumaça. Ou seja, Deus, o nosso Deus, ele não quer que seja feita uma estátua dele, porque uma estátua vai ser adorada. E uma estátua é uma estátua. É uma imagem que não é nada. É um falso ídolo, porque não vão adorar a Deus, vão adorar a estátua, vão adorar a imagem, que é o que acontece, né, em outras religiões. E mais, este Cornélio, ele é um indivíduo, um romano diferenciado. Por quê? Porque ele é, como diz aqui o Dr. Russell Shedd, ele é um prosélito. O que é um prosélito? Alguém que reconhece Deus, alguém que reconhece a religião judaica e só não é um judeu porque ele não nasceu judeu e ele não fez os ritos. E esse é um problema que nós vamos ver praticamente em todo o Novo Testamento, principalmente com Paulo, em Gálatas, que tem os judaizantes, que dizem que não são judeus aqueles que não passam pela circuncisão e que precisam ser, os cristãos precisam ser como judeus. Por quê? Porque o cristianismo ele advém do judaísmo. Jesus era um judeu e veio primeiro para os seus, como os seus não o ouviram, Deus abriu para todo mundo, para que todos fossem redimidos pelo sangue do Senhor, para que todos fossem nação escolhida. Então, Cornélio também vai fazer parte dessa nação. E aqui Pedro tem aquela visão que Deus mostra para ele, desce um lençol cheio de coisa impura, cobras, lagartos, carnes estranhas, e fala para Pedro comer. Pedro chega e fala, não, Senhor, eu não vou comer isso daí, é impuro. Não, é impuro aquilo que eu abençoei. Então, Deus recolhe, e por 3 vezes. Por que esse 3? 3 na Bíblia é confirmação. 3 é como o hebraico não tem um superlativo, só tem o bom e o mal. Então, o 3 vezes, por que é falado santo, santo, santo? Não existe santíssimo. Então, o santo, santo, santo significa santíssimo. Significa esse máximo de santo. Então, por isso que dá-se ênfase à palavra e aparece 3 vezes, que 3 é o máximo, 3 é mais do que suficiente. Então, 3 é a confirmação. 3 vezes, Pedro, tu irás me negar. Então, vai confirmar 3 vezes. Por que Jesus em 3 dias? Porque 3 dias é a confirmação do morto, né? Segundo... por isso que ele vai Lázaro 4 dias depois, para ter certeza que o espírito de Lázaro não está sobre o cadáver. É engraçado isso, mas eram costumes judaicos que diziam que o espírito ficava ao redor do indivíduo por 3, 4 dias. Então, ficava lá ao redor. E isso passa também para outras religiões. Né? Então, Jesus, para confirmar que Lázaro vai ser ressuscitado dos mortos, ele fica mais um pouco em outra cidade para depois chegar e ressuscitar Lázaro. Por isso que Maria e Marta falam para ele, mas já está cheirando mal, Senhor. Por quê? Porque já tinha passado mais de 3 dias. Então, irmãos, 3 é a confirmação. E ele manda Pedro até Cornélio. E quando vem os homens de Cornélio, Pedro vai sem reclamar, sem nada. E depois Pedro fala aqui no versículo 34. Então falou Pedro, dizendo, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Então, todo aquele que faz aquilo que é justo aos olhos do Senhor é aceitável. Então, Deus aceita você como você é? Aceita. Mas você precisa ser justo. Você precisa transformar a sua vida. Por isso existe o perdão. Por isso existe
uma coisa que não existe em nenhuma religião. Por que este soldado romano se transforma? Porque nós vamos ter uma adesão muito grande entre o próprio exército romano, depois no desenvolver da história. Por quê? Os homens aceitam. Primeiro, eles têm a crença em vários deuses. E os deuses, estes deuses primitivos, você só dá ao Deus. Você só venera o Deus. Este Deus não te dá nada em troca. Este Deus não te promete nada. Muito pelo contrário, se você não adorá-lo, ele vai te humilhar, ele vai te massacrar e vai te dar peste, isso e aquilo. Ao contrário do nosso Deus, ele te liberta. Imagina esse exército oprimido, esse exército que tem que matar um monte de gente amando de reis loucos que nem Nero. Imagina só, ao ver os cristãos sendo mortos, cantando e sendo devorados por leões ou fincados em estaca, posto fogo para iluminar as festas de Nero. Imagina como eles devem ter ficado assim, atônitos de ver o que é fé. O que é você morrer por uma causa. O que é você ser perdoado pelos pecados. Não existe perdão, até hoje. Não existe nenhuma religião que dê perdão, meus irmãos. Só o cristianismo perdoa. Só o cristianismo fala de salvação. As outras religiões você tem que voltar, até você aprender a sua lição. Não existe caminho curto. Você vai voltar até o fim dos tempos da eternidade, porque você tem que... E isto desobriga o indivíduo de ser bom. Por quê? Porque se ele pode voltar, ele não vai se preocupar nesta vida em ser uma pessoa melhor. Ele vai deixar para a próxima. Interessante, já pensaram nisso? Ah, mas se eu vou reencarnar, se eu vou voltar em outro corpo, eu deixo para pagar meus pecados na próxima. Talvez não tenha a próxima. E se não tiver a próxima? Como fica? Interessante, né? Por isso, estão tentando destruir a religião cristã. Por isso que quando você fala uma frase e alguém pergunta, é de fulano de tal, é de Buda, é de Siddhartha Gautama, que é o Buda, né? É de Chico Xavier, sem menosprezar o Chico, mas é de fulano de tal. Agora você fala, não, isso daqui é de Paulo. Paulo? Que Paulo? Paulo Coelho? Não. Paulo de Tarso. É bíblico. Ai, você falando em Bíblia, que horror! Tem até uma música, agora eu não lembro do conjunto, não sei se era dos Titãs ou do Barão Vermelho, que fala... É praticamente aquele de Coríntios 13, sobre o amor. Mesmo que eu não fale a língua dos anjos. Eu não sei a música direito, mas eu quando ouvi a primeira vez, eu falei, caramba, que sem vergonha. Pegou da Bíblia e colocou como se fosse dele. Pois é, porque se ele falasse que era de Coríntios, colocasse lá, porque a Bíblia não precisa de direitos autorais, que tem mais de alguns milênios, né? Então não precisa de direitos autorais. O cara pegou a passagem do amor de Coríntios 13 e colocou música e colocou o nome dele. E todo mundo canta, chora, ai, que lindo! E é da Bíblia. Pois é, se ele tivesse falado, olha, de onde eu tirei, ninguém nem olhava para a cara dele. Não tinha feito sucesso, vendido não sei quantos mil discos. Pois é. É para isso que nós somos cristãos. Eu não digo crente, porque crente até o diabo é. Ele crê em Deus. Mas nós temos que ser aqueles que realmente estão dispostos a morrer, porque este romano, este Cornélio, ele poderia ser morto, porque ele era romano, estava subvertendo a sua religião para uma religião que eles consideravam como uma religião ateia. É verdade, os romanos consideravam judeus e cristãos como ateus, porque onde já se viu um Deus que ninguém vê? É complicado. E muitos judeus e muitos cristãos morreram porque não chamavam o imperador de senhor.
Porque a palavra Senhor para judeus e cristãos era do Senhor do céu. Como você vai chamar o imperador de Senhor? O cara é um homem que nem você. Por causa disso, muitos morreram e os romanos não entendiam, porque era tão difícil chamar de Senhor o imperador. Então, irmãos, o que fica para nós? O nosso testemunho. Como somos? Fomos aceitos, como Cornélio foi aceito pelo Senhor. O que fazemos nós? Qual a nossa parte nessa missão do Senhor? Deus não precisa de nós, mas nós precisamos dele. Peço, então, que esta mensagem fique no coração de cada um. Leiam todo o capítulo, esses 2 capítulos, para maior compreensão. E vamos pedir a Deus que nos ilumine. Senhor Deus, nosso Pai, estamos na tua presença, Senhor, agradecidos e agradecendo a oportunidade, Pai, de ouvir a tua palavra e de tentar compreender um pouquinho mais da nossa missão, Senhor. Abraçando outros povos, outras pessoas, abraçando e levando a tua verdade, Senhor, e sendo testemunho da sua verdade, Pai, porque Cornélio foi testemunho da tua verdade, mesmo olhando de longe, mesmo assistindo pelos recônditos, porque ele não poderia estar presente junto com os judeus, junto com os cristãos, sem punição, tanto do lado judeu, tanto do lado cristão. Ó Senhor, nos ajude a ser tão bons quanto Cornélio, para ser aceito, para ser um veículo, mostrando a nossa família e, Senhor, convertendo inúmeras pessoas pelo Teu Espírito Santo, Senhor, pela nossa conduta, pela nossa postura perante Ti, Pai. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Teu Filho Jesus. Amém, Senhor.